Paz, Senhor, irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então tá bom. Bom, irmãos, mais um domingo que nós estamos aqui, último domingo de julho, e temos uma palavra abençoada do Senhor para nós nesta noite, bem? Vamos estar orando antes de iniciar, para que o Senhor abra os nossos corações nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este culto que o Senhor esteve aqui conosco. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pela adoração. Te pedimos, Pai, para que o nosso louvor suba a Ti como um cheiro suave, Pai. Que o Teu Espírito passeie aqui, Senhor, nesta casa, e que nenhum tipo de distração possa vir a nenhum de nós, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados, mudados, restaurados, e que os nossos olhos e os ouvidos espirituais estejam atentos ao que o Senhor quer nos falar. Entrego, Senhor, completamente a minha vida, para que não seja eu falando, mas o Teu Espírito conduza a mim e aos meus irmãos, Senhor, em mais um aprendizado da Tua palavra. Toda honra, glória, louvor e poder seja a Ti, único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Enche-nos e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, mês de julho nós deixamos separado para que todo mês de julho nós possamos estudar algum livro da Bíblia, né? E nós mantivemos essa tradição e no mês de julho nós estamos estudando o livro de Jonas. Jonas, que é um profeta menor ali, né, está junto com Miqueias, com Naum, com Ageu e entre outros. E é uma história muito abençoadora, como nós temos visto, né? Jonas é um personagem diferente aí da história da Bíblia. E temos a oportunidade de estar estudando ele em mais um domingo. Hoje é o nosso último domingo da palavra de Jonas. E nós já tivemos 3 capítulos de um livro que, coincidentemente, tem 4 capítulos, um para cada domingo do mês. E no primeiro capítulo, meus irmãos, nós vimos aquela história mais famosa de Jonas. A história que nós vemos quando nós somos crianças lá no Mim. Que foi Jonas recebeu uma palavra de Deus e resolveu não cumprir o chamado do Senhor na vida dele. Jonas foi pedido a Jonas que ele pregasse em Nínive para que aquela cidade fosse salva. E Jonas, ele simplesmente preferiu não realizar esse chamado de Deus, por alguns motivos que nós vamos estar recapitulando hoje. Mas o fato é que Jonas recebeu essa ordenança do Senhor, e ao invés de se dirigir até Nínive, ele resolveu ir para Tarsis, uma cidade portuária ali da região do Mediterrâneo. E Jonas, ele fugiu do Senhor, sem nenhum tipo de culpa, totalmente indiferente àquela situação. Jonas recebeu uma ordem do Senhor e saiu deu no pé ali, sem nenhum tipo de dificuldade. Conforme nós lemos no primeiro domingo, Jonas não se sentiu culpado, Jonas não se sentiu pressionado pela situação, ele simplesmente fugiu, entrou num barco, fingiu que nada estava acontecendo, e as situações ocorrendo, tudo acontecendo ali com Jonas, e ele continuou ali naquele marasmo. Até dormiu no meio de uma tempestade, que era culpa dele, inclusive, né? E Jonas, naquele primeiro capítulo, ele se demonstrava um homem que sim, era um homem de Deus, afinal de contas, ele era um profeta. Mas mesmo assim, ele se mostrava um homem diferente, um homem que recebeu uma mensagem do Senhor, mas diferente do que se espera dele, ele simplesmente resolveu fugir, né? E ele tinha um coração muito endurecido ali naquele momento. Jonas era gente como a gente. Ele recebeu a ordem do Senhor, mas ficou com medo, ficou talvez sem muita vontade de ir para Nínive naquele momento, e resolveu fugir do Senhor. Além de não fugir, ele fugiu sem remorso, fugiu sem olhar para trás, ele simplesmente entrou no barco como se o Senhor não fosse o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e visse ele no barco, né? Quando ele viu que ele estava numa tempestade, primeiro que ele nem viu, ele estava dormindo, né? E conforme a tempestade acontecia ali naquele momento, ele estava dormindo no porão. Ele estava completamente despreocupado e alheio àquilo que ele tinha causado. A tempestade era culpa dele e mesmo assim ele continuava dormindo, né? Sem dar muita importância ali para aquela situação. Além disso, outra coisa que mostra como Jonas naquele momento estava com um coração distante do Senhor, um coração endurecido, é que ele foi advertido por uma pessoa que não era serva do Senhor para que ele clamasse, como nós vimos. Estava todo mundo ali no desespero, clamando para os seus deuses, e Jonas, que era o único servo do Deus real, estava lá tirando um cochilo, né? E o quinto ponto que a gente vê ali que Jonas estava completamente fora dos padrões de um servo do Senhor é que mesmo diante da tempestade, mesmo ele reconhecendo que aquilo era culpa dele, ele preferiu ser jogado no mar ao invés de cumprir a missão que ele tinha em Nínive, né?
Então a gente viu que Jonas não era muito flor que se cheire, pelo menos nesse versículo que a gente viu aqui, né? E a partir do capítulo 2, que nós vimos no segundo domingo desse mês, a gente já viu uma virada de chave na vida de Jonas. Depois que Jonas foi atirado no mar, e como o pastor Rafa ele relatou na pregação dele, ele estava lá no fundo, lá nas profundezas, como se ele estivesse ao pé de onde o monte nasce, completamente desesperado, sem ar, no momento que ele realmente estava padecendo à beira da morte. E ele reconheceu o Senhor naquele momento. Ele se rendeu aos pés dele, ele indicou a sua grandeza, a sua bondade e recebeu um favor do Senhor, né? No capítulo 2, nós vemos como o Senhor foi bondoso e misericordioso com Jonas. Quando nós éramos crianças, eu mesmo, quando estava aqui no segundo domingo, eu tive um abrir de olhos. Eu achava que o peixe era parte da condenação. Mas o peixe, naquele momento, ele foi uma libertação da vida de Jonas. Jonas clamou ao Senhor, como a gente acabou de cantar nessa canção, e o Senhor ouviu ao clamor dele. Ele foi misericordioso, ele teve compaixão do seu servo. E aí, no capítulo 3, nós vimos que Jonas finalmente faz o que ele deveria ter feito logo no começo, prega a palavra do Senhor a Nínive. Às vezes, dependendo ali da interpretação, ele até prega muito sem querer, a cidade tinha 3 dias de percorrer, ele percorreu 1, mas o importante é que ele foi lá e pregou. E, para surpresa de Jonas e provavelmente de muitos israelitas naquela época, o povo de Nínive aceitou. Eles ouviram a pregação e se renderam aos pés do Senhor, perceberam que eles eram completamente falhos e estavam agindo de uma maneira que não agradava ao Senhor e finalmente se renderam aos pés dele. E aí, meus irmãos, antes da gente começar o capítulo 4, é importante dizer que o livro de Jonas, ele tem um tema central muito importante, que é a misericórdia do Senhor. O livro de Jonas, ele não é um livro sobre desobediência de Jonas, sobre Nínive se ser salvo, apesar de não ser o povo escolhido de Deus. Esse livro trata dessas coisas, mas principalmente pela bondade do Senhor. É um livro que fala de como ele é bom, como ele é misericordioso para conosco. E aí, tudo bem, a gente percebeu isso aqui nos primeiros 3 capítulos, que Jonas começou lá embaixo, teve uma redenção e depois subiu. E aí, irmãos, é de se esperar que Jonas teve o coração transformado, né? Que Jonas aprendeu a lição, falou, não, tranquilo, preguei a palavra do Senhor, fui fiel a ele, o povo de Nínive aceitou a mensagem, glória a Deus, vou voltar para Israel cantando louvores, né? E aí, a partir disso, nós começaremos a ler o capítulo 4 de Jonas. Jonas 4, a partir do versículo 1, vai narrar o término da história aí de Jonas com o Senhor e com o povo de Nínive. Vou estar lendo na Nova Versão Internacional, irmãos. Jonas capítulo 4, verso 1, diz assim: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, descontente com o povo de Nínive ter sido se convertido e salvo da condenação. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
Bom, irmãos, antes da gente começar a falar mal do coitado do Jonas, nós temos que entender o porquê que ele odiava tanto o povo de Nínive. O povo de Nínive naquela época, conforme até nós dissemos em alguns domingos atrás, ele era um povo muito violento. Nínive era a capital de um império da época chamado Assíria. E a Assíria era um povo que era terrível, eles eram comparados aos babilônios naquela época. Eles eram pessoas que realmente invadiam os países, eles tinham um sistema de conquista importante, onde eles conquistavam o país, jogavam as pessoas de um lado para o outro, para que aquela cultura fosse completamente extinguida depois que eles conquistavam. Então o povo de Israel ele tinha muito ódio no coração por conta do pessoal de Nínive, né? Nínive era a capital, então ficava no centro ali da região da Assíria, e era um povo tão violento que gerava medo e também ódio por parte das nações. Nós vamos ver, inclusive, no futuro de Israel, que eles vão até mesmo ser conquistados pela Síria. Provavelmente por uma outra geração, não por essas pessoas que se arrependeram aqui, mas eles foram conquistados por Nínive no futuro. Então, assim, o ódio de Jonas, ele era mais ou menos justificável ali para aquela situação. Ele tinha ali todo um contexto social e político da época. Porém, como nós sabemos, Jonas ele era um profeta, ele era um servo do Senhor. Então ele era alguém que conhecia os caminhos de Deus. Além dele ser israelita, além dele ser do povo de Deus, ele era um homem separado, ele era um homem escolhido, né? Então, o mínimo que se esperava ali de Jonas, por ter um coração próximo do Senhor, era ser um homem um pouco mais compassivo. Era ser um homem que tivesse um pouco mais de misericórdia pelos que o cercavam. E, na verdade, Jonas, na condição de profeta, na condição de um homem que levava a palavra do Senhor, ele era para ter um coração um pouco mais parecido com Deus. Naquela época, o povo de Israel ele era um povo muito idólatra. Nessa época, o reino do norte e o reino do sul já tinham sido separados, e o reino do norte ele não teve nenhum rei praticamente que serviu verdadeiramente ao Senhor. Então, Jonas ele não era um hebreu qualquer, ele era um hebreu que seguia os caminhos do Senhor. Era um hebreu que buscava fazer a vontade dele, né? Então, ele deveria não somente obedecer a ordenança do Senhor para pregar para o povo de Nínive, mas também se alegrar com essa salvação. Afinal de contas, sei que nós estamos num outro contexto de vida, mas nós nos alegramos quando alguém é salvo pelo Senhor, quando temos o acréscimo de um irmão, né? Porém, Jonas ele não teve essa forma de agir. Outra coisa que pesa para o lado de Jonas é que, se a gente for perceber, o próprio Jonas ele seguiu esse caminho de redenção. Porque Jonas começou errado, ele pediu perdão ao Senhor, ele foi salvo por ele, e depois ele começou a andar novamente com Deus. E é exatamente a história de Nínive. Nínive começou errado, Nínive se arrependeu, e Nínive recebeu o perdão do Senhor. Então Jonas, se ele tivesse um pouco atento ali à situação, ele estava exatamente na mesma descendente que o povo de Nínive. A história de Jonas e de Nínive são paralelos aqui dentro do próprio livro, justamente para demonstrar essa bondade e essa misericórdia do Senhor. E é por isso, irmãos, que a atitude de Jonas ela fica muito esquisita, porque ele estava ali, ele foi perdoado, ele foi alvo da bondade e da misericórdia do Senhor, mas mesmo assim ele permaneceu dessa maneira. Mesmo assim ele permaneceu com um ódio no coração. E, gente, Jonas ele não teve um ódio puro e simples, ele não teve algo tipo, não, o povo de Nínive se converteu, eu não gostei muito, eu achava eles um povo meio violento, pessoas das quais eu não gosto. Não foi algo simples, não foi algo leve. Jonas ele chegou num patamar de querer morrer. Aqui no versículo 3 do capítulo 4 de Jonas que nós lemos, ele diz que ele implorava para o Senhor tirar a vida dele, porque era melhor morrer do que viver com os ninivitas sendo salvos. É uma atitude de Jonas que a gente fica minimamente assim, boquiaberto pelo que ele faz, porque se o livro de Jonas tivesse sido fechado no capítulo 3, seria uma história muito bonita de redenção. Mas Jonas ele teve essa reação tão difícil para nos ensinar algo, né? Jonas ele diz para o Senhor que o ódio por aquelas pessoas ele era tão grande que ele preferia não vê-los salvos. Ele foi pregar ali meio que por obrigação. Quando a gente percebe o quão Jonas odiava e não gostava do povo de Nínive, a gente percebe que a fuga dele não foi por medo. Não pode até ter sido um pouco por medo, mas não foi essencialmente por medo. Foi porque ele não queria ver aquelas pessoas salvas. E
humanamente falando, parece plausível para a gente quando a gente pensa com o coração de alguém que não serve ao Senhor. Poxa, ele foi oprimido por aquele povo, era um povo que assolava o povo de Israel. Mas para um servo do Senhor é uma atitude completamente contrária ao caráter que o Senhor tem, né? E Jonas, como nós vimos aqui também no versículo 2, ele declarou a misericórdia, ele declarou a bondade, ele declarou a compaixão de Deus, ou seja, ele reconhecia esses atributos do Senhor, mas ele estava com o coração tão endurecido, tão cego pela ira, que ele reconhecia a bondade do Senhor, mas ele não queria ver ela aplicada às outras pessoas. Ele não queria ver essa bondade, essa misericórdia, essa compaixão aplicada ao povo de Nínive. Ele queria para ele, para o povo de Israel, mas ele verdadeiramente não estava contente com a salvação vinda para os ninivitas, né? E aí, o coração também endurecido de Jonas, aqui no capítulo 4, assim como no versículo 1, ele também pode ser visto porque ele sentou do lado de fora da cidade para ver o que ia acontecer. Jonas estava tão fora da curva no mau sentido, que o Senhor tinha falado que ia salvar Nínive, ele falou, ok, tranquilo, sentou do lado de fora para esperar ela ser destruída. Sendo que o Senhor já tinha dito, Jonas, vou salvar a cidade. Ele, tá bom, vou esperar fogo cair do céu. Ele estava com o coração muito, muito endurecido naquele momento. E mesmo o Senhor dizendo que ia salvar aquele povo, ele esperava a condenação. Ele desejava que eles não alcançassem verdadeiramente a salvação. E aí uma coisa que eu não percebia antes de estar lendo, né, é que Jonas estava tão descontente com a situação, que o Senhor Deus faz uma pergunta para ele e nem sequer responde. O homem ignorou Deus, gente. É muito complicada essa situação. O Senhor pergunta aqui no versículo 4, você tem alguma razão para essa fúria? E aí no verso 5 já corta para a atitude de Jonas indo sentado lá da cidade. Então Jonas, ele era um homem de Deus. Ele era sim um servo do Senhor. Não à toa o Senhor chamou ele para cumprir essa missão. Mas ele estava completamente cego. Ele estava completamente fora dos princípios do Senhor. Ele estava colocando o desejo dele, a humanidade dele, o pecado que todos nós temos dentro de nós, à frente da salvação do Senhor, à frente da ordem dele, à frente da vontade dele. E aí, nós temos batido nessa tecla aqui sobre o livro de Jonas, ele é um texto de amor, ele é um texto de misericórdia, ele é um texto de bondade. Então, mesmo que Jonas tenha sido um mau exemplo, mesmo que Jonas tenha sido alguém que não cumpriu exatamente a vontade do Senhor, foi salvo, cumpriu a vontade inicial e depois caiu novamente, o Senhor demonstra a sua bondade para com Jonas. Como nós podemos ver aqui, irmãos, no verso 4, no capítulo 4, o Senhor não destrói Jonas. Ele poderia ter falado, ok, Jonas, você não gostou da minha salvação para Nínive, então a condenação deles vai para você. Ou poderia simplesmente ter deixado Jonas ali naquela situação. Mas não, o Senhor é compassivo, é misericordioso, é bondoso. E apesar dos erros de Jonas e de Nínive, ele demonstra a sua bondade. Ele conversa com Jonas, ele trata o coração dele, ele faz a planta crescer sobre as costas de Jonas, não apenas para poder não permitir que ele sofresse com o sol ali do deserto, mas também para que ele pudesse ensinar Jonas a verdadeira misericórdia e bondade que o Senhor tem para ele, né? E aí, irmãos, como que isso se aplica às nossas vidas, né? Porque é muito fácil falar, né? Jonas errou. Vocês podem ver que sempre que eu estou aqui, eu critico alguém da Bíblia, né? Como se eu não fosse exatamente a mesma pessoa. Jonas, ele errou, descumpriu completamente a vontade do Senhor. Mas como que isso aplica nas nossas vidas? Porque até agora, durante o estudo desse livro, eu não sei os irmãos, mas eu me encontrei bastante na situação de Jonas. No capítulo 1, a gente vê como a gente corre das coisas que o Senhor faz. Como a gente anda por caminhos que Ele não quer que a gente ande. No capítulo 2, nós percebemos o quanto nós podemos ser resgatados pela misericórdia dEle. O quanto pelo maior fundo do poço que nós estamos, Ele consegue nos resgatar. E no capítulo 3, nós vimos que nós realmente, a salvação está para todos, aqueles que reconhecem ao Senhor como Salvador. Mas então, o que significa para a gente aqui, né? O que Jonas pode nos mostrar? Como é que a gente aplica essa situação para a gente? E aí, meus irmãos, eu vou até aqui para o cantinho para falar, que essa é sério. A aplicação que nós temos desse capítulo 4 para Jonas é que nós somos exatamente Jonas.
Meus irmãos, é muito complicado de pensar isso. Quando eu estava lendo assim, e eu me vi nesse papo de parecer Jonas, eu fiquei até com vergonha de vir aqui, porque a situação é muito tensa. Faz umas 2 semanas que eu estava conversando com o pastor Leandro, que a gente acabou se encontrando aqui na igreja, e eu falei de uma situação que acontece comigo com relação ao evangelismo, com relação à pregação. E eu falei para ele, né, eu falei, não, pastor, meu Deus do céu, eu vou desistir, não tem como. A vontade de fugir dessa situação, não dá. Você tá ali pregando, tá ali falando, e a pessoa, não quero, não, sabe? E o pastor falou comigo, a gente conversou, eu pensei, nossa, é verdade, vou insistir mais, vou pregar a palavra do Senhor. Deu 2 semanas, irmãos, eu virei para o pessoal de casa e falei, gente, eu vou mudar de serviço, a situação está muito complicada. A mesma coisa que aconteceu comigo aconteceu de novo, eu vou desistir, porque esse povo aí, eu tô salvo em Jesus, porque esse povo aí que trabalha comigo e a situação é complicada, é eles que se virem. É muito, muito complicado, irmãos, porque a gente se vê em Jonas no 1º, no 2º, no 3º capítulo, e quando a gente espera uma melhora dele, ele não melhora. E a gente olha para dentro da gente e a gente também não melhora. A gente pensa, não, ok, estudei Jonas, tranquilo. Vi o 1º capítulo, percebi que eu sou um pouco desobediente, vou melhorar. Fui salvo pelo Senhor, tranquilo. Vou pregar o evangelho para aquele que precisa. Aí a gente vira a esquina e percebe que novamente o Jonas está ali no nosso coração. E, gente, o erro de Jonas, ele é muito um erro que a gente comete, porque se nós formos pararmos para pensar, Jonas ele descumpriu o 2º mandamento que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus disse que existiam 2 mandamentos, que os 2 mandamentos que o Senhor Jesus fala, eles resumem toda a lei. Diz aqui que o 2º mandamento é ame a teu próximo como a ti mesmo. E aí eu te pergunto, meus irmãos, o próximo não é somente nós que estamos aqui uns com os outros, o próximo é todo aquele que está conosco. O próximo é a pessoa que trabalha conosco, o próximo é a pessoa que estuda conosco, que pega um ônibus, é o vizinho que não desliga o som depois das 10. O próximo é todos aqueles que nos cercam. E aí, o que tem para nós, o mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós é para que nós amássemos o próximo. E aí, a gente começa a fazer um paralelo entre esse mandamento e a atitude de Jonas. Eu não preciso nem fazer uma enquete com os irmãos para saber se Jonas amou ou não o pessoal de Nínive. Porque eu acho que amar não é sentado lá da casa do irmão e ficar esperando fogo descer do céu. Jonas, ele, infelizmente, ele passou por toda a situação que ele estava passando, é verdade. Mas ele continuava descumprindo esse amor. Para Jonas, o pessoal de Nínive, eles eram tão violentos, tão maus, tão idólatras, que eles não mereciam a salvação. Jonas, ele faz aquele papel bem básico que a gente tem, assim, de servo do Senhor que julga quem pode ser salvo e quem não pode. Quem deve, quem não deve. Quem está ali, aquele pessoal ali ainda não tem Jesus, mas ele não faz coisas tão condenáveis, ele só rouba uma bala na mercearia. Não é nenhum tipo de pecado grande. É exatamente isso que Jonas faz. Para Jonas, Israel e ele poderiam ser salvos, mas o povo de Nínive não. E aí, gente, o Jonas, ele demonstra algo preocupante ali, porque ele não consegue ter compaixão, ele não consegue ter misericórdia. Ele diz que o Senhor tem essas características. Ele diz assim, no versículo 2, que nós lemos aí do capítulo de Jonas. Ele fala, olha, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor tem compaixão por aqueles, Eu sabia que o Senhor era misericordioso e compassivo. O Senhor é muito paciente, cheio de amor, promete castigar, mas depois se arrepende. Ou seja, Jonas, ele exalta as características maravilhosas do Senhor num sentido de reclamação. Ele fala que o Senhor é bom, que o Senhor é compassivo, que Ele é paciente, que Ele é cheio de amor, como se isso fosse uma coisa ruim do Senhor. Senhor, o Senhor é tudo isso e salvou esse povo. Onde que está o amor ao próximo de Jonas, meus irmãos? Onde está o coração transformado pela presença do Senhor? Ele simplesmente não conseguia ficar feliz pela misericórdia do Pai. E nós somos assim, meus irmãos. O nosso coração, ele é um coração que quando ele não é transformado, quando ele não é restaurado, ele deixa nascer esse tipo de sentimentos nos nossos corações. Nós temos uma natureza muito pecaminosa. Quando nós nos deparamos com pessoas que não seguem, não tentam pelo menos seguir os mesmos caminhos que a gente tende a ter uma atitude de acusação. A gente tende a ter uma atitude de exclusão por parte dessas pessoas.
A gente conversa bastante isso no Mergulhando nas Escrituras, que a verdade é que nós não merecemos essa salvação que nós temos. O Senhor nos alcançou com a sua graça. Um dia nós éramos iguais ao povo de Nínive, nós fazíamos aquilo que desagradava a Ele, mas mesmo assim a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançaram, sabe? E esse pensamento parecido com o de Jonas, ele atrapalha a nossa missão, porque nós estamos neste mundo aqui para levar a palavra do Senhor aos outros. Nós estamos neste mundo para que nós pudéssemos pregar àqueles que ainda não têm. E se nós mantemos esse sentimento igual ao de Jonas, isso nos atrapalha a pregar. Porque, irmãos, é verdade que as pessoas são diferentes umas das outras. Então, ao longo da vida, tanto pessoas que servem ao Senhor Jesus ou não, algumas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis. Poderia ter algum tipo de povo naquela época que era um pouquinho mais maleável. Eles não serviam ao Senhor, mas também não saíam destruindo cidades, né? Então, Jonas, se o Senhor, por exemplo, tivesse pedido para ele pregar para algum povo, algum outro povo, sei lá, os amorreus ou os hititas, talvez Jonas falasse, não, tranquilo, esse pessoal é de boa. Os hititas nunca invadiram o meu país. Já os ninivitas não. Os ninivitas, eles são violentos, eles invadem, eles conquistam. Mas a verdade é que nós não temos o direito, nós como servos do Senhor, não podemos olhar para quem nós estamos pregando. Nós precisamos simplesmente pregar. Nós, quando nós somos alcançados pelo Senhor, nós temos que passar a ter o olhar que o Senhor tem por nós. O pastor Rafa comentou em no Mergulhando nas Escrituras que nós precisamos ter o olhar que Cristo tem por nós. O Senhor, quando Ele vê um pecador, quando Ele vê alguém que está perecendo na sua própria falha, Ele não tem um olhar de acusação. Ele tem um olhar de cuidado, de amor. Ele quer esta alma. Porque, irmãos, se o Senhor Jesus fosse olhar para todo pecador que já pisou nessa terra com um olhar altivo, com um olhar arrogante, com um olhar de condenação, nenhum de nós seríamos salvos. Nenhum. O povo de Nínive, realmente, eles fizeram coisas muito ruins, mas eles ainda eram pessoas que poderiam ser salvos pelo Senhor. Eles poderiam alcançar a salvação. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos um sentimento desse tipo com as pessoas. Às vezes passa no nosso coração que essa pessoa ela não tem Cristo, ela tem atitudes horríveis, ela faz isso, aquilo outro, já baixa no HD todos os pecados e ações que determinada pessoa pode ter. Ela não parece que quer ouvir o Evangelho, então eu não vou pregar. Não vou pregar. Eu não vou demonstrar o amor de Deus para ela. Eu vou passar por todo mundo e vou dar bom dia. Mas quando eu vi aquele ser humano ali que eu vi esses dias batendo num cachorro, eu vou atravessar a rua. Sabe? A atitude de Jonas, ela foi exatamente essa. Ele olhou para o povo de Nínive, viu as suas atitudes e simplesmente falou, esse pessoal aqui, eu não vou dividir o céu com eles. Eu não quero isso. Eu não quero agir dessa forma. E, meus irmãos, nós não temos o direito de ver as atitudes de alguém e julgar se ela pode receber a palavra do Senhor ou não. Na palavra do Senhor, em Mateus 5:43, eu vou estar abrindo aqui para os irmãos, é uma palavra que fala muito aos nossos corações referente a quem nós devemos amar, né? O Senhor Jesus, nessa palavra, ele está falando sobre o amor aos inimigos. E em Mateus 5:43, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Meus irmãos, não precisava nem comentar esse texto do Senhor. É muito simples amar aqueles que nos amam. É muito simples amar aqueles que são nossos irmãos em Cristo ali. Nem sempre é simples, mas é um pouco mais fácil a gente amar aqueles que seguem o mesmo padrão de vida que a gente. Mas o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, ele nos dá o ensinamento de nós amarmos os nossos inimigos. E o que nós temos feito com esse mandamento do Senhor?
Sabe, nós temos agido como Jonas agiu, de uma maneira exclusivista, de uma maneira que ele condenava o povo antes de Deus. A atitude de Jonas ela é tão complexa, ela é tão complicada, que quando Deus derramou misericórdia, Jonas derramou condenação. Alguém que era digno da condenação indicou condenação para os outros, né? E nós temos que ter esse olhar de amor que o Senhor Jesus tem. O olhar de amor que o Senhor tem por nós, que mesmo quando estávamos no lamaçal do pecado, nós fomos salvos, assim como o povo de Nínive foi também. Outro texto importante que nos leva a esse mesmo tipo de conclusão é Atos 10, o versículo 34. E contextualizando esse versículo de Atos, é um versículo muito conhecido, onde Pedro estava na casa de Simão, que era uma casa à beira-mar, e um centurião chamado Cornélio, ele recebeu uma visão de um anjo que disse que era para ele ir lá buscar Pedro, né, buscar o apóstolo Pedro, porque ele tinha algo importante para falar para Cornélio. E Cornélio era um centurião romano que ele era piedoso, ele servia ao Senhor, né? E aí Cornélio mandou os seus servos irem buscar a Pedro lá na casa dele. Enquanto isso, o Senhor Jesus deu uma visão a Pedro. Ele viu uma mesa bem grande, cheia de alimentos que os judeus não podiam comer. E o Senhor disse, olha Pedro, vai lá e come essa refeição. E Pedro, sempre Pedro, eu vou falar de mal de Pedro sempre que eu puder, irmãos. Pedro, ele viu a mesa e disse, olha, eu não vou comer, Senhor, esses alimentos impuros. Eu não como isso. Desde que eu era criança, eu não vou comer alimentos impuros, né? E foi aí que o Senhor disse uma frase para Pedro que é difícil de esquecer no nosso contexto. O Senhor Jesus olhou para ele e disse, Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, né? E aí nós partimos aí para o texto de Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então, meus irmãos, Pedro, ele estava tendo essa mesma atitude de Jonas aqui, ele estava tendo essa atitude, naquela época, depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, os judeus tiveram um pouco de dificuldade de compartilhar essa glória do Senhor, a mensagem de Jesus com os gentios. Mas o Senhor, quando ele diz isso para Pedro, ele não está se referindo ao alimento, ele está se referindo às pessoas. E é uma frase forte que o Senhor Jesus diz a Pedro, não torne impuro o que eu purifiquei. Essa passagem, irmãos, ela atinge muito o meu coração, porque o que o Senhor está querendo dizer aqui é que os gentios eram dignos da salvação dele. O Senhor purificou aqueles, mesmo eles não sendo da tribo de Israel, mesmo eles não sendo da nação escolhida do Senhor, eles foram escolhidos por ele para ter a salvação, para aceitar o Senhor Jesus. E esse versículo ele tem que atingir os nossos corações, porque muitas das vezes é exatamente o que nós realizamos. Nós tornamos impuros aqueles que o Senhor purificou. Nós nos negamos a nos alegrar, a ficarmos felizes com a salvação daqueles que ainda não têm o Senhor, né? E aí nós até lembramos do versículo muito conhecido também de 1 João 4,20, de que como pode eu dizer que amo a Deus se eu não amo ao meu irmão, né? E é exatamente isso que o coração de Jonas realmente estava naquele momento. E meus irmãos, quando a gente passa a ter uma caminhada com o Senhor, é muito fácil a gente cair nesse tipo de problema, nesse tipo de situação. Quando nós buscamos viver uma vida com Ele, e isso tem que ser feito, isso é legítimo, se nós não passarmos um tempo com o Senhor, se nós não tivermos intimidade, se nós não meditarmos na palavra dEle, nós vamos ser exatamente como Jonas era, que era insensível. Jonas era um cara que ele era rico em graça, que ele era profeta, que ele era servo do Senhor, que ele podia pensar no íntimo dele, que ele tinha alcançado a salvação, que ele finalmente podia descansar, porque ele era um homem de Deus, que ele poderia encontrar com o Senhor no fim de sua vida. Mas ele escorregou em algo muito fácil da gente sentir, que é o ódio por aqueles que não agradam muito o nosso coração. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, que apesar da conversão continua conosco, nós vivemos dizendo que nós nos convertemos, mas a nossa carne não. Ela é uma natureza que tende a nos puxar para baixo, que tende a nos fazer não ter esse olhar de amor, irmãos. E isso é muito fácil da gente de nos pegar durante a vida. Olha,
Eu vou contar para os irmãos, assim, tem vez que as pessoas fazem umas coisas tão absurdas que eu falo, pai, não adianta nem pregar. Não vou falar, eu não vou me indispor, porque eu vou chegar para a pessoa e ela vai falar algo completamente aleatório ali para mim, vai magoar mais meu coração do que pregar. Então, Senhor, eu vou deixar para o próximo irmão que passar. Então, a próxima pessoa que vier após mim, ela prega, ela fala. Ou pior, às vezes a gente tem um sentimento tão ruim que a gente não deseja nem que a pessoa se converta, que a gente não tem nem o sentimento de um dia alguém vai pregar, a gente simplesmente não quer. E, meus irmãos, como isso é corrosivo no nosso coração, como isso acaba com a nossa espiritualidade. Nós estamos aqui nesse mundo para pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, na grande comissão, ele disse, ide e pregai o evangelho batizando-os em nome do Pai. Ele não falou se era para a gente pregar o evangelho para quem a gente achava bacana, se era para quem a gente achava que as atitudes eram menos deploráveis do que as outras. Porque, irmãos, todos aqui, todos precisam da salvação. Todos precisam ser alcançados pelo Senhor. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, temos feito divisão daqueles que precisam ou não? Quantos de nós temos olhado para as pessoas que estão à nossa volta e tendo o mesmo olhar que Jonas teve por Nínive? Irmãos, Jonas desejou morrer ao invés de ver as pessoas sendo salvas, irmãos. Isso não está aqui nas Escrituras do Senhor porque é algo que ele colocou para exemplificar como Jonas era ruim. O nosso coração pode ser desse jeito. Nós podemos ser desse jeito se nós não tomarmos cuidado. Se nós não nos enchermos da graça do Senhor, se nós não nos enchermos daquilo que vem dele. Porque o Senhor, ele olha o pecador e ele vê alguém que pode ser salvo. Ele olha alguém desligado dele e vê alguém que pode ser religado. E nós somos imitadores de Cristo, nós somos pequenos cristos, a palavra cristão vem disso. Nós precisamos ter esse olhar. Eu sei que é difícil. Nós somos difíceis também, irmãos. A nossa personalidade, a nossa natureza ela é tão caída que a gente vê os defeitos, falhas, os erros, os pecados dos outros e não conseguimos olhar para nós. E não conseguimos lembrar que um dia nós estávamos lá naquela situação. Que um dia alguém falou para mim, olha, não xinga essa pessoa, meu irmão, porque não é algo que deve ser feito. Eu sempre conto isso para os irmãos, gente. Nós passamos por situações difíceis, a gente julga as pessoas por aquilo que nós fazemos. Eu estava uma vez num culto da escola, tem alguém aqui que não me deixa mentir, a gente saiu do culto e eu estava cheio da graça, uma bênção, estava maravilhado com as coisas do Senhor. A primeira pessoa que me falou uma palavra torpe, eu já virei abrindo a boca para falar todas as bênçãos possíveis e imagináveis. E alguém teve que me corrigir. E alguém precisou me lembrar que eu sirvo a Deus. E, gente, é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo com Jonas aqui nesse momento. Que Deus está falando para ele, Jonas, precisa toda essa ira? Guilherme, precisa toda essa ira? Precisa, irmãos, essa ira para com os nossos, com as pessoas que ainda não têm ao Senhor? Ou nós temos que ter um olhar de amor? Ou nós temos que olhar para estas pessoas que ainda não têm ao Senhor e falar, eu estive lá. E porque eu estive lá, porque eu sei as trevas que é não ter Cristo, eu vou trabalhar dia após dia para que essa pessoa não tenha. Eu vou trabalhar dia após dia para que pelo poder do Espírito Santo do Senhor, ela esteja aqui sentado comigo numa próxima noite. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós precisamos aprender com Jonas. Precisamos aprender que nós caímos, é verdade, nós nos levantamos e passamos a ser instrumentos nas mãos do Senhor. Mas precisamos também ter um coração que busca a vontade de Deus, que busca a salvação daqueles que precisam. Pode ter certeza, meus irmãos, que não existe pessoa nesse mundo na qual você pode olhar e dizer, eu não vou pregar porque ela não merece, porque nós não merecíamos. Então que nós peguemos estas lições que nós aprendemos com Jonas, que nós realmente possamos atender aos chamados do Senhor, não ignorar a voz dele como ele ignorou no primeiro capítulo, que nós possamos recomeçar por meio do reconhecer que ele é Deus e ele pode nos perdoar, como Jonas fez no capítulo 2. Que nós também possamos ver como o Senhor salva, mesmo aqueles que estão em densas trevas, como aconteceu com Nínive no capítulo 3. Mas que o saldo que nós precisamos ter também do livro de Jonas, além de tudo isso que nós falamos, é que todos aqueles que estão lá fora precisam de salvação.
O nosso coração não pode ser duro como o coração de Jonas foi. Ele precisa ser um coração que tem a lente de Cristo, que ele tem os olhos de Cristo, e vê o pecador e fala, eu quero ele para mim, eu preciso dele de volta. Porque não é do agrado do Senhor que nenhum homem se perca, que nenhum homem seja condenado. Então esse também não pode ser o nosso agrado nos nossos dias. Amém? Vamos estar orando para encerrar esse momento. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, pela rica oportunidade de estarmos diante de Ti aqui nesta noite, meu Senhor. Pai, nós te agradecemos porque naquela cruz o Senhor via os nossos corações. Isso aconteceu, Pai, há muitos e muitos anos, mas isso não impediu o Senhor de nos ver exatamente aqui nesse momento. O Senhor esquadrinha os nossos corações, o Senhor conhece quem somos e o Senhor nos viu antes mesmo, Senhor, de aceitarmos a Ti. O Senhor nos viu, Pai, quando ainda éramos inimigos de Deus. Na Tua palavra diz que nós éramos inimigos, que nós éramos filhos da ira. E mesmo assim o Senhor teve misericórdia dos nossos corações. Mesmo assim o Senhor viu alguém, Senhor, que pecava deliberadamente contra Ti e disse, este é meu filho e ele estará nos meus átrios um dia. E Pai, quantas vezes nos nossos dias, Pai, nós não temos esse mesmo olhar. Quantas vezes nos nossos dias nós somos como Jonas, Pai, que vê um povo diferente dele, que vê um povo sim pecador e ao invés de ter o mesmo olhar que o Senhor tem de compaixão, é um olhar de acusação, é um olhar de completa insensibilidade, Pai. Nós te pedimos para que isso não aconteça conosco, Pai. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Teu Espírito conduza o nosso pensar, para que o Teu Espírito conduza o nosso viver, para que o nosso coração, Senhor, seja completamente submisso a Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter total consciência de quem nós éramos antes do Senhor, de quem nós somos sem o Senhor. Porque se a Tua presença, Pai, não tivesse em nossas vidas, nós continuaríamos sendo completos pecadores sem Ti, Pai. Por isso te pedimos, Pai, para que a partir desta noite, eu e meus irmãos possamos ter um coração contrito diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor, assim como foi indicado a Timóteo por Paulo, termos um coração evangelista. Que nós saiamos daqui, Pai, e possamos ganhar este mundo para o Senhor. Que a cada pessoa, Senhor, seja ela do nosso agrado, seja ela uma pessoa que nós gostamos ou não, que nós possamos ter um olhar de amor, um olhar de compaixão, o olhar que o Senhor olha para nós, Pai. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que é graça que nós temos, que não é pelas obras que nós somos salvos por Ti, mas que nós possamos ter a consciência de que a mesma graça e a mesma misericórdia que nós recebemos, nós temos que compartilhar a todos aqueles que estão à nossa volta. Nós te agradecemos, Pai, pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas e colocamos a nossa vida diante de Ti, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, hoje e sempre. Envia-nos, Pai, para todos aqueles que precisam receber a Tua salvação e a Tua graça, que sejamos canal de bênção para todas essas pessoas. É isso que nós oramos, te pedimos, te agradecemos pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém.